Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você está acompanhando, mas eu sei que está, porque neste momento, mais uma vez, você me deixou adentrar no seu lar, para que juntos a gente possa aprender da palavra do Senhor. E não somente aprender, mas colocar em prática, porque uma coisa é eu ouvir aquilo que Deus me ensina e eu tenho uma decisão a tomar. Ou eu vou ficar quietinho na minha, só me inchando, ou eu vou caminhar rumo à direção àquilo que eu tenho aprendido, rumo à mudança. Então a escolha é sua. Você será alimentado, continuará sendo alimentado com a palavra de Deus e eu não tenho dúvidas, colocando ela em prática, as mudanças, elas acontecerão para a glória do Senhor Jesus. Então, meu carinho mais uma vez, muito obrigado por me deixar entrar no seu lar. Deus te abençoe e fale contigo mais uma vez através dessa poderosa palavra tão maravilhosa, tão dinâmica e que nos alimenta. Vamos começar como sempre, orando ao Senhor, até porque a gente precisa falar com Deus para que Deus comece a trabalhar nos nossos corações, a gente prepare os nossos corações para que Deus venha falar conosco. Palavras de vida eterna, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor. Obrigado por tuas misericórdias, Senhor. Em tempos tão difíceis, o Senhor tem derramado da tua graça nas nossas vidas e tem nos mostrado que realmente vale a pena, Senhor, em meio a toda essa confusão no planeta, por conta dessa pandemia, quando a gente tira os olhos de tudo isso e a gente olha para o Senhor, a gente percebe que estás no controle e que nada fugiu das tuas mãos, Senhor. Obrigado por nos dar forças, por nos encorajar a seguir em frente. A gente sabe e muitas pessoas têm perdido entes queridos, parentes, amigos, familiares. Ó Deus, conforta, consola os corações dessas pessoas e não deixa, Senhor, que elas venham desanimar, mas sejam encorajadas na Tua palavra a seguir em frente, rumo à mudança para a vida eterna. Nós te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. A gente vai lá para o livro mais antigo da Bíblia em ordem cronológica. Eu posso colocar dessa forma porque o livro mais antigo escrito ao longo da história é o livro de Jó. Mas de forma cronológica é Gênesis, que fala do princípio de todas as coisas. E a gente vai avançar um pouco além de tudo aquilo que foi criado, o estabelecimento de algumas nações. A gente vai pular na vida, vamos entrar na vida e parte dessa vida de uma personagem bastante conhecida, Jacó. Até o seu nome ele é mudado. E a gente sabe que Jacó ele teve alguns problemas na vida, mas era um homem de Deus, escolhido por Deus. E Deus, através dessa escolha, mostrou na vida de Jacó, mostra na vida de Jacó para nós que é possível, em meio a mudanças, é possível sonhar, é possível estabelecer um local de adoração para Deus, é possível acreditar que Deus está no controle e nos motiva a seguir em frente. Então a gente sempre pensa, e em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente tenta fazer alguns consertos, algumas mudanças nas nossas vidas e a gente se depara com alguns obstáculos que impedem essa mudança. E muitas pessoas, diante de tudo que tem acontecido, elas querem recomeçar uma nova vida. Eu ouvi no ano passado, no ano de 2020, algumas pessoas dizendo assim, quando essa pandemia acabar, eu não vejo a hora para recomeçar, dar uma guinada na minha vida. E olha, muitas pessoas querem recomeçar, não sabem por onde recomeçar. E quando a gente olha para a vida de Jacó, a gente percebe que ele achava que tudo deveria mudar na sua vida. E o que é que ele faz? Ele foge porque ele queria uma mudança radical na sua vida. Então, para onde é que Jacó ele se desloca? Porque não basta mudar de local, não basta se deslocar para um outro local. Porque os seus problemas, se não forem tratados, eles vão junto, eles vão acompanhar você. E algumas pessoas pensam que só pelo fato de mudar vai resolver todos os seus problemas. Então, o que é que acontece? Jacó faz isso e percebe que ele precisava de uma transformação, assim como nós, assim como você também talvez esteja precisando de uma transformação. A gente acompanha em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 10, que Jacó, a Bíblia fala, Gênesis 28, versículo 10, você já está com a sua Bíblia. Se não estiver, não tem problema, você pode tomar nota nos versículos, que eu boto as referências aí para você. A Bíblia fala que Jacó partiu, olha só, de Beerseba, ou Beerseba, umas outras versões trazem assim, e foi para um local chamado Harã. Então repare que começava um novo tempo na vida de Jacó.
ele estava fugindo, ele queria uma mudança na vida dele, então ele foge, ele vai para um local. Só que até esse momento a gente às vezes pensa assim, eu preciso, para recomeçar, eu preciso me separar do meu atual cônjuge. Para ter um novo começo, eu preciso abandonar o meu trabalho. Para me livrar desses problemas, eu preciso mudar de igreja. Muitas pessoas fazem isso e se esquecem que elas, se não forem tratadas, elas serão um problema onde quer que elas estejam. Então não basta mudar de localidade se os problemas não forem tratados. Então, quando a gente olha para a vida de Jacó, a gente começa a entender o trabalhar de Deus na vida dele e percebe que quando Deus não muda as coisas, pode ter certeza, se as circunstâncias forem as mesmas, Deus está mostrando que Ele quer fazer a mudança em nós. Porque muitas vezes você vai para uma outra igreja, os problemas estão lá. Você vai para um outro trabalho, os problemas estão lá. Então isso nos mostra que precisamos olhar para Deus e entender que Ele quer fazer uma mudança nas nossas vidas. O que é interessante é que quando a gente chega no versículo 11, depois que Jacó parte nessa fuga aí, nessa mudança radical de vida, nesse novo recomeço, a Bíblia fala no versículo 11 que chegado a determinado lugar, parou para pernoitar, parou para descansar, Jacó parou para dormir, porque o sol, a Bíblia fala, o sol já se havia posto. Imagine, eu fico pensando na caminhada daquele homem, querendo mudar de vida, seguindo em frente e agora ele está cansado, o sol já foi embora, eu tenho que parar para descansar. Guarde isso porque tudo isso é muito importante para que a gente entenda que Deus está trabalhando nas nossas vidas, não apenas nas circunstâncias. A Bíblia fala ainda no versículo 11 que o sol já havia se posto e o que foi que Jacó fez? Olha que coisa interessante, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Parece surreal isso, não é? Está cansado, um dia de jornada, quase o dia inteiro de jornada, caminhando debaixo do sol e você sabe, você não precisa ter visitado o Oriente para entender como lá, nos dias quentes, o calor é insuportável. Aqui na Bahia, quando faz 27 graus, o baiano, a gente como baiano que nós somos, a gente não aguenta muito. Imagine num calor lá do Oriente. O sol já tinha ido embora, Jacó estava cansado, não tinha um conforto de uma cama, e a Bíblia fala que ali ele pega uma das pedras, ele viu muitas pedras, ele pega uma das pedras e ele usa como travesseiro e se deita. Olha que situação, você deve ter um travesseiro na sua casa, você deve ter uma caminha confortável, mas a Bíblia fala que Jacó, ele descansou. Ele encontra aquela pedra no meio do caminho, ele para ali e ele descansa. A gente aprende com isso que mesmo quando a gente toma um passo em relação à mudança, a gente não precisa ir de maneira afoita, de maneira frenética. E mesmo nessa caminhada rumo à mudança, a gente tem que ter momentos de descanso. A gente precisa parar para descansar. E aí você pode estar pensando, mas eu não consigo, a minha cabeça está a milhão, o meu trabalho não deixa, a minha casa é um inferno. Jacó não tinha cama, não tinha um lar, ele estava sob o relento. Ele estava e ali ele pegou pedras e a Bíblia fala que ele pernoitou, ele descansou. E isso nos ensina o princípio do descanso. A gente precisa parar muitas vezes. Nós não somos máquinas. O nosso corpo precisa de descanso. E às vezes a gente quer fazer e acontecer, é o trabalho que exige, é o ministério que faz e acontece. E quando a gente percebe, nós estamos desgastados. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele não criou assim, num piscar de olhos. A Bíblia fala que Ele foi criando passo a passo e que no 7º dia Ele descansou. Jacó, rumo a essa mudança, a Bíblia fala que ele olha para aquelas pedras e ele para descansar. E a gente precisa também parar para descansar, mas isso não impede que a mudança aconteça. O que é interessante, e talvez você diga, pastor, mas olha, imagine parar, tem pedras ali no meio do caminho, botar a cabeça numa pedra, uma torcicola miserenta, não dá para descansar em condições assim. Pois a Bíblia diz que dá, e que ele até sonhou. Olha que coisa maravilhosa, quando a gente para descansar em Deus, mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis, até sonhar, Deus nos dá o privilégio de que isso aconteça. A Bíblia fala no versículo 12, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra.
O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que coisa maravilhosa. Jacó colocou sua cabeça nas pedras, estava dormindo e mesmo deitado sobre aquela pedra ele teve um sonho. E a Bíblia fala que ele viu uma escada que começava ali naquele degrau e que tinha toda essa interpretação profunda de um significado teológico muito profundo. A gente não vai entrar aqui porque isso é momento para aulas e tem momentos de dúvidas, perguntas, mas dentro desse contexto o que a gente aprende é que mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, quando a pedra, o travesseiro é duro, quando não há cobertor e a gente aprende a descansar em Deus mesmo rumo à mudança, Deus permite até que a gente venha sonhar, porque isso é descansar no Senhor. A gente olha, a gente percebe que mesmo em meio às mudanças é preciso parar para descansar e que Deus vai dar até sonhos para você. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que ele descansa e ele viu algo tremendo. Num conceito espiritual, Deus estava trabalhando. E a Bíblia nos mostra que enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Deus não descansa, Deus não cochila. Mas Ele dá aos seus enquanto os seus dormem. Olha como é bom se apegar na palavra de Deus, como é bom descansar em Deus. Ah, pastor, não aguento mais ouvir sobre pandemia. Talvez isso seja o seu travesseiro de pedra. Pastor, eu não aguento mais, a minha casa tem sido, olha, um lar difícil, terrível. Talvez isso seja o seu travesseiro de pedra. Pastor, eu não aguento mais a minha chefa, meu trabalho está insuportável, está todo mundo estressado. Talvez isso também seja o seu travesseiro de pedra. Mas repare que Deus não deu algo macio, uma cama, para que Jacó pudesse se cobrir, se deitar no macio, no conforto. E mesmo assim a mudança estava acontecendo na vida de Jacó. Porque enquanto a gente dorme, se a gente descansa no Senhor, não importam as circunstâncias, Deus faz você sonhar. Mas a gente aprende ainda mais que nessa jornada de Jacó, nessa sucessão de eventos, olha o que acontece a partir do versículo 13. A Bíblia diz que ao lado dele, versículo 13, estava o Senhor que lhe disse. E aqui eu já quero interromper a leitura para mostrar o quanto Deus nos ama, que mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, a Bíblia diz que Deus está onde? Deus está do seu lado, Deus está do nosso lado. Eu não tenho dúvidas que muita gente tem perdido entes queridos, tem perdido familiares e amigos, tem sido dias difíceis. Eu tenho ouvido até as propagandas do governo aqui do nosso estado, as propagandas vinculadas nas rádios, na televisão, mostrando, do alerta, da necessidade que a gente tem que se cuidar lavando as mãos, usando máscaras, mantendo o distanciamento social. E algo que me chama a atenção nessas propagandas é que diz assim, vocês notaram como o vírus está mais perto de você? Como entes queridos, familiares e amigos? Então se cuide. Repare que mesmo diante desses travesseiros de pedras, de circunstâncias desfavoráveis, quando a gente descansa mesmo no Senhor, a Bíblia diz que Ele está do nosso lado. Jacó, a Bíblia fala que ao lado dele, versículo 13, estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Darei a você, diz a palavra do Senhor, e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. E isso é de arrepiar, é porque você não vai ver aí, eu também não vou chegar perto para mostrar, mas isso causa arrepio, porque é o cuidado de Deus em meio às circunstâncias, em meio à falta de esperança. Deus está cuidando de nós, Deus está do nosso lado. Não desista disso, acredite. E isso é suficiente para que as mudanças aconteçam nas nossas vidas. Você que deseja mudança permanente, você precisa saber que Deus está do seu lado. E Deus continua dizendo no versículo 14, seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, e para o leste, e para o norte, e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Olha que promessa maravilhosa de Deus. As pessoas estão tão presas aos noticiários, estão tão presas aos travesseiros de pedra, que se esquecem das promessas de Deus. Repare, nessa semana que passou, o tanto de notícia desastrosa que você ouviu, e você tem ouvido, e a mídia bombardeando a sua mente o tempo todo. Olha quanto tempo você parou para lembrar das promessas de Deus.
São muitas. Deus tem promessas de vida eterna nas nossas vidas. E o diabo, ele quer arrancar da sua mente, com todo esse bombardeio que é real, a pandemia é real, o sofrimento é real, os travesseiros de pedra são reais, mas a gente pode descansar em meio a tudo isso, não se esqueça. E Deus diz ainda no versículo 15, não basta só estar do lado, Ele diz assim no versículo 15, estou com você e cuidarei de você. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda nós encontramos na palavra de Deus. Ele está contigo, Ele não abre mão disso, não somente está do teu lado, já é muito bom saber que Deus está do nosso lado. Olha que coisa que traz refrigério, Deus está do nosso lado, Ele disse, mas não somente isso, Ele está envolvido ativamente no cuidado para contigo. Estou com você e cuidarei de você, versículo 15, onde, a Bíblia diz, onde quer que você vá, eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quem fez a promessa é fiel, Deus é fiel porque é Ele quem está prometendo, é Ele quem garante e Ele cumpre aquilo que Ele diz. E Ele está dizendo, não te deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Você crê nisso? Agora é o seu papel acreditar ou não. E se você crê em nome do Senhor Jesus, você vai começar a experimentar mudanças na sua vida. Se você crê e está vivendo isso em nome de Jesus, e chegou até aqui, você vai compartilhar esse vídeo. Você vai encaminhar para as pessoas que estão em travesseiros de pedras, mas não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo sonhar. Então, em nome de Jesus, você será um parceiro ministerial. Você vai abençoar a vida de pessoas comunicando essa mensagem para aqueles mais necessitados. Vai se inscrever no canal se ainda não o fez. E deixa eu agradecer a tua vinda aqui a este canal. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome do Senhor. E ele diz mais no versículo 16, olha que coisa tremenda. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Isso aqui é demais. Olha que coisa tremenda. Eu quero mudança na minha vida, então eu tomo aí a decisão de seguir deserto afora. Eu caminho, um sol tremendo, estou cansado do dia, não tenho um teto, não tenho uma cama, não tenho um travesseiro, mas tem pedra aqui. Sabe de onde eu vou montar aqui essas pedrinhas aqui, vou botar minha cabeça. Deus providenciou as pedras, Deus providencia uma noite de sono tranquila, Deus traz sonhos para a vida de Jacó, Deus mostra que Ele está com Jacó, e não somente isso, mas que está cuidando de Jacó. Em meio à noite dormindo no relento, com a cabeça nas pedras, Deus diz que vai continuar cuidando de Jacó e vai cumprir todas as promessas que fez. Isso é suficiente para a gente despertar e agir como Jacó agiu. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Deus está aí no seu lar e muitas vezes você nem sabe disso. É tanta pedra, é tanta dor, é tanto sofrimento, que você se esquece que Deus está no seu lar, que Deus está te abençoando, que Deus está te dando saúde, que Deus está te fortalecendo. Acorda do sono. Jacó dormiu, mas precisou acordar. Acorda do sono, desperta da noite de pedras e reconhece que Deus está aí, mas admita, Senhor, me perdoa. Olhe para Deus e diga, Senhor, como eu não pude enxergar, o Senhor está aqui no meu lar. E sabe qual é a prova disso? Eu não vou muito longe não, você já comeu hoje com certeza, você já está vestido com certeza, você está debaixo de um teto, você está no trabalho, você está com celular, está com internet, está com televisão. Acorda e diz para Deus, meu Deus, sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Tenha um coração grato a Jesus, assim como Jacó teve. E olha que interessante, não somente coração grato, porque o versículo 17, nesse contexto, a Bíblia diz que teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus.
Sabe o que é isso? É o que a Bíblia ensina sobre reverência a Deus e também sobre temer a Deus. O mundo hoje está se esfriando porque as pessoas deixaram de temer, ter medo de Deus. E dizem, porque Deus é um Deus de amor, não preciso ter medo dele. Precisa, porque o medo também é um mecanismo de defesa e de segurança. Deus é amor, é verdade, mas ele é correta e perfeita justiça. E a gente, como a Bíblia diz, temor e tremor de Deus. Jacó entendeu que Deus estava ali, estava cuidando dele, em reverência temeu e tremeu a Deus. E o que foi que ele fez nessa atitude? Olha o versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, a bênção da pedra, olha que coisa maravilhosa, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E a Bíblia diz no 19, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, versículo 20, a Bíblia fala, Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, versículo 22, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo, diz a palavra do Senhor. O nome disso chama-se reconhecimento. Todas as circunstâncias desfavoráveis, relento, pedras, Jacó transforma em bênção, levanta um altar para Deus. Jacó dedica ao Senhor parte dos seus bens, entendendo que Deus estava cuidando dele. Fez um voto com o Senhor, porque Deus já disse que estava do lado dele, que Deus estava cuidando dele e que Deus iria cumprir todas as promessas que fez. Mas e você acredita nisso? Então faça das circunstâncias um altar para Deus. As circunstâncias de Jacó eram as pedras, era o deserto, era o caminho à mudança. Talvez as circunstâncias sejam o seu lar, seja o seu trabalho, a sua família. Pegue tudo isso e construa um altar de adoração ao Senhor, reconhecendo Ele como seu Senhor, reconhecendo que Ele é fiel porque Ele fez promessa e Ele vai cumprir, reconhecendo que Ele está cuidando de ti, e consagre ao Senhor tudo aquilo que Ele tem dado a você. Seja fiel em nome do Senhor Jesus. Não queira só receber, faça também a sua parte, porque o Senhor vai te abençoar sobre medida. A Bíblia diz, esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Faça das circunstâncias santuário de adoração ao Senhor. E eu não tenho dúvidas, você terá um testemunho de mudança para dar para a glória de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça e que nessa caminhada que nós estamos juntos, possamos aprender mais e mais do Senhor, sem rodeios, de uma maneira muito prática para a glória de Deus. Que Ele te abençoe. Amém e amém.